Interrompemos sua programação para um boletim urgente. Vikings espartanos com canhões de plasma assolam a face da Terra. E com esse cataclisma, parece que o único local seguro é o Bibliobunker. Senhoras e senhores, malévolas e vilões, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bibliobunker. Eu sou o Sanzio e a história dos vilões sempre é mais legal que a história dos heróis. Eu sou o Morsa e o meu malvado favorito de hoje foi um grandíssimo filho da... Bom, aqui quem tá falando é o HP Castelo. E se eu tiver numa sala com um revólver com uma única bala, um nazista e um pedófilo, eu dou o tiro pra cima e quebro os dois na porrada. Aqui é o Thiago Paraquedas e vou falar uma frase aqui pra vocês adivinharem quem que é o ditador que eu vou falar. Isto não é uma ditadura, mas sim uma dita branda. Tô dizendo, é por isso que eu bateria. Você não consegue tirar minha razão. Como de costume, aquele primeiro bloco explicando, né, o que é o nosso tema de hoje. Bem parecido com aquela temática que a gente fez no Dia dos Professores, só que hoje é um pouco diferente. Por sugestão do nosso querido Paraquedas, hoje nós vamos ter uma dinâmica onde cada um vai escolher uma personalidade. E eu quis ali manter o clima família, ali dizer que a gente vai falar sobre vilões, grandes vilões da história, mas a verdade é que a gente vai escolher filha da puta, aquele cara assim que fez tudo de errado, tudo de ruim, falar um pouquinho da biografia dele e por que ele foi tão filha da puta assim. Tá que pariu, que filha da puta. Eu quero deixar, na verdade, agora, falando um pouco sério, eu sei que o Bibliobunker sempre foi muito humorado, a gente brinca muito, mas as histórias que vocês vão ouvir aqui hoje, elas são histórias pesadas. Elas não são legais. Se você for uma pessoa sensível, uma pessoa que não se sente bem ouvindo certo tipo de história, que pode ter alguns gatilhos, eu acho melhor você parar por aqui, ouvir os episódios anteriores ou ouvir algum episódio seguinte. Porque, de verdade, eu prefiro perder um ouvinte do que causar mal a um. É apenas esse aviso mesmo. A dinâmica vai ser bem isso, cada um de nós vai escolher um personagem da história que causou algum grande mal e falar um pouco mais dele. É isso, então bora falar desses caras. Como de costume no Bibliobunker, em sentido cronológico, o meu filho da puta em questão foi um filho da puta do período antigo, mais precisamente do Império Romano. É bem na verdade que os imperadores romanos é um prato cheio de vilão, né? Um prato cheio de gente que faz merda. Afinal de contas, você concentra muito poder em uma única pessoa ali, que ela tem total liberdade, acaba gerando esse tipo de comportamento neles. Mas se entre os imperadores existe um filho da puta maior, seria Calígula, com toda certeza. Eu achei que tu ia falar que era o Palpatine. Caio Júlio César Augusto Germânico, ou Gaius Julius Caesar Augusto Germanicus, ou Calígula, foi um imperador romano de um período de 37 depois de Cristo até 41 depois de Cristo. Você pode ter notado que no nome dele não tem a palavra Calígula. Então por que ele é conhecido como Calígula? É porque é o seguinte, Calígula era filho de um militar. E aquelas sandálias de soldado romano, aquela que vai até o joelho mais ou menos, o nome dela é Caliga. E Calígula, em latim, quer dizer sandália pequena, ou pequeno calçado. E o Calígula, quando ele era criança, ele usava muito esse tipo de sapatinho militar, o pai dele trazia, e ele andava com essas sandálias para cima e para baixo. Dizem que ele até dormia com ela, porque ele gostava bastante. Por isso o apelido Calígula. O pai do Calígula, né, como eu tinha dito, era um militar, e durante uma expedição na Síria, o pai dele acabou falecendo.
ele acabou indo com a família dele para fazer todo o funeral, né, trazer o corpo do pai dele de volta a Roma. E naquele momento ele já havia mostrado uma certa insatisfação com a sociedade romana, que tinha basicamente meio que cagado pro pai dele. O pai dele tinha sido um grande militar, ao que tudo indica. O reinado dele acontece porque quando o imperador Tibério morre, ele transfere o título dele a duas pessoas. Ao Calígula, porque era filho de um militar de confiança do Tibério, e ao Tibério Gêmelo, que era o neto do Tibério. Mas o Calígula mandou matar o Gêmelo e ficou com poder 100% só pra ele. Bom, a gente sempre fala que o Calígula é esse monstro, esse cara que fez isso, fez aquilo, e realmente, ao que tudo indica, foi tudo isso de ruim. Mas ele teve um primeiro reinado ali, um início, né, de governo dele muito bom. Inclusive, se a gente levar em conta os avanços da economia e na própria administração pública que ele teve durante o primeiro ano dele, ele teve a melhor administração entre todos os imperadores romanos, contando apenas o primeiro ano de governo. O monumento do Vaticano mesmo, aquele obelisco, foi construído durante o governo do Calígula. Mas então, acontece que esse primeiro ano ele foi legal, foi bacana, foi batuta. E com o tempo passando, o Calígula despirocou. Ficou doido, maluco, a ponto de promover assassinatos e tomar medidas muito malucas durante o governo dele. Para vocês terem ideia, ele colocou o cavalo dele no maior cargo militar de Roma. Basicamente, tinha uma disputa política para saber qual dos possíveis senadores e patrícios chegaria à ascensão ao cargo, e o Calígula, na verdade, promoveu o cavalo dele. O nome do cavalo do Calígula é Inciatus, e ele promoveu o cavalo dele como cônsul militar, o mais alto cargo militar de Roma. Ele gostava tanto do cavalo, cara, do Inciatus, que ele dizia que o Inciatus era o melhor amigo dele. Ele arrastava o Inciatus para tudo que é lugar que ele ia. Houve uma passagem que descrevem que ele manda 8 criados terem práticas sexuais com Inciatus, entre homens e mulheres. O maluco mandou criado dele transar com um cavalo. Vocês já viram a piroca de um cavalo, meu amigo? Pois é. O cavalo dele tinha um colar de pedras preciosas e seda, uma seda roxa, que era a seda mais cara que se podia fazer e se pintar. E ele dedica uma estátua, tipo, em tamanho real na frente de um prédio público de Roma. Enfim, ele amava a porra do cavalo dele. Ele gostava bastante. Cara, na moral, tá ligado quando você tá na escola e a professora pergunta: o que você quer ser quando crescer? Eu garanto que os romanos eram o cavalo do Calígula, cara. Eu quero ser o cavalo do Calígula. O cavalo era militar, mano. Como é que tu não fala, né? Mano... E o senhor Calígula, cara, ele começou, né, o primeiro ano de governo dele foi de fato positivo, né, ele teve a subida, mas com as loucuras que ele começava a fazer, ele começou a ter umas leis meio absurdas, por exemplo, as prisões de Roma estavam começando a ficar superlotadas. Ele assinou uma lei, só que foi barrada, né, por alguns senadores, onde ele queria com que os prisioneiros que tivessem há mais de 5 anos na prisão de Roma, que eles fossem mortos, fatiados em vários pedaços e servidos como comida para outros prisioneiros. Essa prática meio canibal para ele ali era um jeito de limpar as cadeias de Roma. Não sei os demais participantes, mas eu acho que o Calígula deu uma matada no meu tema. Vai ser difícil superar, ué. Calma que fica pior. Calma que fica pior. Did I ever tell you the definition of insanity? Ele abusava sexualmente dos familiares dele, das irmãs. Não só das irmãs, como de qualquer pessoa. Algumas fontes históricas dizem que se ele se sentisse atraído pela pessoa, ele mandava a guarda petroniana render a pessoa, e homens e mulheres sofrendo na mão de Calígula. Ele era de fato um compulsivo sexual meio maluco, assim. E a economia foi caindo cada vez mais. Ele assinou uma lei onde ele podia cobrar o imposto dos romanos, seria relativo a eles serem governados por Calígula, porque era um privilégio para o povo romano ser governado por ele, porque ele mesmo se intitulava como um deus. Ele foi um dos poucos imperadores romanos que teve essa proeza de se achar um deus. E o Calígula,
ele começou a cobrar esses impostos abusivos. Ele dizia que construiria prédios públicos para uso geral, mas na verdade ele começava a fazer casas de banho e termas para uso privado, onde ele levava alguns cavalos, alguns escravos, algumas pessoas, enfim. Em uma passagem, inclusive, ele vê que a economia romana começa a decair e ele faz um plano onde ele reergueria a economia romana, fazendo com que todos os cidadãos romanos se prostituíssem. Porque, de acordo com ele, desse jeito, ele conseguiria reerguer a economia romana de volta. I'm not looking for judgment, just a yes or no. Can you assimilate a giraffe? Cara, mas, na moral, o que a gente tá esperando do cara que, quando tava no poder, teve uma discussão com a mãe, quando a mãe tava saindo, ele virou pra um guarda e falou, tá vendo aquela mulher ali, ó? Pega ela e abre no meio que eu quero ver de onde que eu vim. Mano, o maluco mandou abrir a mãe dele. O que a gente tá esperando desse filho da puta? Mandou matar a mãe, abusava das irmãs e de todo mundo, né? E em uma passagem bizarra, paraquedas, se segura na cadeira. Se segura na cadeira. Tô segurando. Uma passagem bizarra da história dele, assim, bizarra. Eu fiquei sabendo essa num museu que tem aqui em BH. Tinha, né, uma exposição há muito tempo atrás sobre o Império Romano. E tinha uma sessão especial só pro Calígula. E o guia do museu em questão, ele contou pra gente uma história, onde um amigo do Calígula ia casar. E não chamou o Calígula. Eu só preciso dizer, justificado tava, né? Que não sacanagem. tava, não. O cara mandou abrir a própria mãe no meio, cara, pelo amor de Deus, velho. Tá ligado aquela expressão mais feia que bater na mãe? Calígula olhou pra ela e falou, ha! Exato. Nessa passagem bizarra, cara, ele invade o casamento, manda a guarda pretoriana matar metade dos convidados, abusa sexualmente da mulher na frente dos familiares e do noivo, manda capar o noivo, mata a mulher na frente dele, virou pro noivo e falou, seu nome agora é Peinha e você vai ser minha puta particular. O cara era doente, né, mano? Não é possível, né? Que isso, o cara era muito ruim, velho. Sanzio, tirou dúvida, quanto tempo esse cara ficou no poder assim? Porque não entra na minha cabeça que a galera aceitava, tá ligado? Ele ficou 4 anos no poder. O último ano, os senadores estavam querendo restaurar a República. Eles queriam trazer a República de volta. E com apoio da guarda pretoriana, porque ninguém aguentava mais o Calígula. Porque o cara mandava matar qualquer um, o cara mandava render qualquer um pra fazer das piores perversidades possíveis, né? O cara era bem maluco mesmo e, enfim. Então, decidiram que iam fazer essa conspiração e acabar com o governo dele. Então, num dia ele estava indo para a arena e 30 pessoas, entre senadores e petronianos, pararam ele. E os 30 deram facadas nele até a morte. O que, na verdade, os senadores queriam, né, trazer a República, como eu falei, mas ele acaba sendo sucedido por Cláudio, que era um militar. Então, a República acaba não acontecendo e Roma continua tendo imperadores, mesmo depois de Calígula. Uma coisa que é importante se ressaltar, gente, é porque as fontes históricas que a gente tem do Calígula são de opositores a ele, são sempre desses senadores. E a história é sempre feita de pontos de vista. O Calígula é tido como esse pervertido, como esse maluco, como esse lunático, como esse cara que fazia o que ele quisesse, mas você tem que ver que as fontes são dos opositores a ele. Então talvez possa existir sim um certo exagero. Não que eu esteja passando pano para todas as adversidades que ele fez. Ele de fato foi um monstro, se tudo que dizem sobre ele é verdade. Mas a gente tem que levar em conta sempre esse posicionamento histórico. Além do que, muitos historiadores dizem que, como ele começou o governo de forma exemplar e ele teve uma infância meio difícil, alguns dizem que ele era abusado pelo próprio pai, e junto com o excesso de álcool e óxido de estanho, óxido de cobre, e ele tinha alguns problemas mentais, que ele foi se desvairando, ficando cada vez mais maluco e coisas foram acontecendo. Mas tanto que a gente vê que no início do governo dele foi de fato um governo exemplar, ele foi muito bem para o imperador romano. O que exatamente aconteceu para ele despirocar a partir do segundo e terceiro ano em diante, a gente não sabe com certeza. Mas de fato é que se tudo que falam do Calígula realmente aconteceu, o cara foi um filho da puta de marca maior.
Agora vamos lhe falar. Não precisa nem de ser tudo, não. Se for uns 10%, já tá sim. bom dele sair vitorioso daqui de hoje já. E assim, apesar das fontes de serem dos opositores, o cara só ficou 4 anos no poder. Por mais que não seja tudo verdade, muita merda ele fez pra conseguir a antipatia de todo mundo em 4 anos. Com certeza. E assim, tu falou do negócio dele usar várias substâncias, ficar doido e despirocando. E eu tava pensando aqui, pô, talvez por todo esse ímpeto sexual doentio dele, ele pode ter até contraído alguma DST que deixou ele doido, né? Sífilis, talvez. Sim, com certeza. A doença que ele tinha, a galera fala que ele tinha uma porrada de DST, sim, porque afinal de contas ele fazia as orgias dele com cavalos, né? Não era de fato uma coisa muito comportada. Mas dizem que ele tinha a doença de Wilson, que é uma doença genética onde o fígado, né, tem certo problema para filtrar substâncias. Então qualquer tipo de álcool que seja, ou até mesmo as taças eram de estanho, e o álcool ali podia reter um óxido de estanho, causava confusão mental nele, né? O fígado dele não tinha essa absorção toda que poderia ter. É o que dizem que ele tinha, né? Dizem que ele também tinha epilepsia, que ele também tinha Parkinson. Enfim, uma cacetada de doenças e que era um cara a ser estudado. Freud explica. Ou não. Ou não. Eu pesquisei um pouquinho, eu achei um cara, eu virei, mandei um áudio pro Sans falando: eu descobri o maior monstro da história, que não estava banido, porque a gente teve que dar algumas limitações aqui, porque ia ficar muito manjado. Eu vou falar sobre uma pessoa muito cruel, foi responsável pelo segundo maior holocausto da história depois do nazismo, e é o segundo também mais estudado. O nome dele é Mehmed Talá, ou conhecido como Talá Pasha. Vamos começar falando o que é um Pasha. O Pasha é um cargo político. Ele é tipo um Sir, ele é tipo um César, ele é tipo um presidente. Quando ele ganha esse título, ele vira um Pasha, beleza? Eu antes de pesquisar isso, eu achei que Pasha era um sobrenome. O Sans até também achou, mas a gente descobriu que é um cargo político. Achei porque, só por curiosidade, Byron Pasha é o homem que destrói Bagdá. Aí eu achei que de fato era um sobrenome, mas não é. Esse cara, ele demorou um pouco para chegar no poder. Ele entrou na política como ministro em 1908, para você ver que foi bem recente. Em 1917 ele virou grão-vizir, que é um cargo altíssimo. E nessa época, o cara é mal de líder. Ele despiroca quando ele tem poder. É aquela frase: quer ver o quão corruptível um homem? É só dar poder a ele. Porque quando esse cara ganhou poder, virou um monstro. Na Primeira Guerra Mundial, que já estava rolando, o contexto que estava rolando durante a Primeira Guerra era a Guerra da Independência Turca, onde esse cara, ele estava no poder do Império Otomano, e por alguma caceta de motivo, ele cismou em matar armênio, velho. Armênio é um povo que sofre, viu? Sério mesmo. Armênios têm meu respeito. Os caras tancaram muita coisa na cabeça ao longo da história. Sim, sim. Só pra você ter uma ideia, 24 de abril de 1915, ele nem tava no poder de grão-vizir, mas ele mandou matar 250 intelectuais e líderes comunitários armênios. Por quê? Porque ele podia. Não tem motivo. Não tem motivo. Literalmente, não tem motivo. Não era uma revolta que ele tava querendo abafar, não era nada. Ele simplesmente virou e falou: vou atacar. Vai rolando esse contexto dele matar armênio, que era esse o objetivo de vida dele. Ele começou a fazer ataques, fazer cercos, fazer emboscada, até que ele conseguiu, entre aspas, dominar o povo armênio pelo medo e pela força. Estima-se que ele tenha matado 1.800.000 pessoas. E esse número estrondoso de gente, eu quero que alguém tente adivinhar quanto tempo ele ficou no poder. 4 anos. Eu chuto em 2 anos. Esse cara ficou no poder por 1 ano. Em 1 ano, ele matou 1.800.000 armênios. Aí você me pergunta, como que ele fazia isso? Qual que eram as ferramentas dele? Eu digo e falo, o cara era um filho da
puta, ele tinha uma criatividade pra matar, porque eu vou citar os métodos de execução dele. Começou com incêndio. O general dele, que é o Kamel Pasha, ele queimou 5.000 armênios, sozinho. Tipo, ele queimou. Depois do incêndio, tiveram afogamentos. Eles pegavam as pessoas, mulheres e crianças, levavam pro meio do Mar Morto, soltavam eles e falavam nada, e ia embora. Estima-se que muita gente morreu disso também. Porque, porra, criança, como é que a criança vai nadar? Eles andavam cerca de 30 milhas. O cara virava e falava, nada 50 quilômetros aí, você pode viver. E ninguém dava conta, porque nadar 50 quilômetros não é uma coisa que a gente faça todo dia. Então ele tinha esse método de execução sádico, que era soltar pessoal no meio do Mar Morto e deixar eles morrerem afogados. E ele teve um método de execução que talvez tenha inspirado os nazistas na câmara de gás. Porque ele tinha muitos métodos de execução químicos e biológicos, como, por exemplo, overdose de morfina, gás tóxico, e ele tinha inoculação de tifo. Tifo, pra quem não sabe, é uma doença. Ele pegava... Alguém ficou com tifo na cidade. Ele pegava, tirava o sangue daquela pessoa, inoculava na pessoa saudável e deixava morrer de febre tifoide. Fora isso, o cara, além de deportar a gente pra porra, ele tinha o método de execução favorito dele era a Marcha da Morte, que era, basicamente, soltar o pessoal no deserto de uma ponta a outra e falar, anda. Só que no meio desse caminho, os soldados otomanos escoltavam ele para ninguém voltar ou desviar o caminho para fazer a marcha, e eles eram os únicos que tinham suprimentos. Eram os únicos armados também, logicamente. Só que nessa caminhada rolava de tudo, porque eram soldados armados e pessoas fodidas. Então rolava roubo, rolava estupro, assassinato, rolava de tudo, porque os caras não tinham como se defender. E muitas das vezes, eles ainda cortavam o tendão da perna pro cara não conseguir andar e deixavam ele no deserto pra morrer de sede. Ele matou quase 2 milhões de pessoas. Isso tudo durante o período da Primeira Guerra Mundial. Eu me pergunto por que a gente não estuda sobre ele. Não teve um impacto tão grande, de fato, no Brasil e no mundo. Mas olha isso, velho. Como é que a gente não aprende isso na escola? Eu só queria fazer um complementozão, na real, porque, assim, ele, de fato, foi de graça. Mas é porque existe uma treta na Primeira Guerra Mundial entre os turcos e os armênios. Pelo seguinte motivo. A Armênia, ela fazia parte do Império Otomano, mas ela se declarava independente. Os otomanos, eles viam os armênios como uma raça impura que queriam apenas a discórdia, porque para eles o Império Otomano era perfeito. E os armênios não querer fazer parte daquilo significava que eles queriam apenas a discórdia, eles queriam a não perfeição. Então, eles caçavam armênios. Você vê que há muito tempo, não tanto tempo assim comparado ao seu cara, né, mas de 1880, 90, eu não sei com precisão a data, porque eu não pesquisei esse tema, mas eu me lembro de quando a gente fez o programa da Primeira Guerra, porque é uma parte que a gente quase não estuda da Primeira Guerra, né? A gente sabe que a Turquia entra na guerra e do nada sai. Sai justamente por essas guerras civis. Inúmeros líderes otomanos são tidos como o pesadelo dos armênios, porque eles vão atrás, eles queriam assassinar líderes armênios justamente para enfraquecer o movimento. Mas o que eles não contavam é que quanto mais os armênios morriam, mais eles tinham forças. Mas eles colocavam essas pessoas que morriam como mártires e foram lutando até conseguir a própria independência. Inclusive, mostra num livro Bastidores Obscuros da Revolução Turca, o Dr. Nazim Bey, ele fala as seguintes palavras. Se não existissem armênios, poderíamos colocar o Império Otomano no caminho requerido. O nosso comitê otomano decidiu liberar a nossa pátria e o mundo dessa raça maldita e assumir esse papel ante a história otomana e a responsabilidade do fato de livrar o mundo destes. Resolvemos exterminar todos os armênios residentes na Turquia e no mundo. Não deixaremos um só deles vivos. Nesse sentido, serão outorgados amplos poderes ao governo. Fecha aspas. Fazer aqui só um cortezinho para a questão do tifo, porque para quem não sabe, o tifo ele não só dá a febre tifoide. A pessoa quando contrai tifo, ela começa a ter uma certa degeneração cerebral. Ela fica louca, ela fica insana. E ela começa a ter convulsões, começa a se bater. E é necessário ter muito cuidado, porque senão a pessoa morre afogada no próprio vômito, morre se cortando, morre engasgada com a própria língua. Então, é esse método que tu falou, moça, de injetar o sangue contaminado com tifo na galera, se eles deixavam a galera com tifo lá ao léu, era uma forma de morte muito cruel, porque a pessoa morria ficando insana. Essa eu não sabia, acabou de piorar o meu bicho.
Mas a vida cobra, meus amigos. Em 1921, com 46 anos, lembrando que ele já tinha deixado o poder, porque ele ficou só um ano, então em 1918 ele já foi pro caralho. Mas em 1921, ele estava numa praça em Berlim, e um cara que sobreviveu ao genocídio armênio matou ele em praça pública, velho. O cara que ele teve a oportunidade de matar, mas que conseguiu fugir, foi lá e vingou. O cara deu troco. Esse maluco aí eu tô pro nível 20 direto. Bom, eu confesso que eu tô um pouco em choque aqui, porque por mais que eu saiba que esses dois mencionados anteriormente foram filhos da puta, o ser que eu estou prestes a contar sobre foi o maior filho da puta que já existiu. Você para pra pensar, talvez tenha sido Hitler? Não foi. Hitler, de fato, foi muito cruel, mas perto de Heinrich Himmler, ele era um mero Zé Doidinho. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Eu quero começar falando de Hitler porque Hitler, ele era um agitador, ele era muito carismático pro povo alemão na República de Weimar e durante o pós-Primeira Guerra Mundial. O país se encontrava em crise com uma dívida gigantesca com outros países e Hitler era um agitador. Antissemita assumido, ele se juntou ao Partido Nazista para se infiltrar em outros partidos e atuar como um espião e arrecadar esforços para o Partido Nazista. Ele era um verdadeiro agitador da massa. E aí, meus amigos, entra Heinrich Himmler, um jovem nascido no ano de 1900. Cresceu em um ambiente um tanto quanto conturbado. Algumas fontes falam que ele era constantemente violentado pelo pai no sentido físico, não no sentido sexual, e cresceu revoltado. Outra coisa que também o deixava revoltado era seu extremo senso de nacionalismo, que o motivou a se juntar ao Partido Nazista e a acompanhar essa figura de Hitler quando ele inflamava as massas. E esse jovem que não pôde participar da Primeira Guerra e por isso ficou tão frustrado, participou do famoso Putsch da cervejaria, que era um golpe de Estado que o Partido Nazista havia planejado para tomar o poder na Alemanha. Esse golpe não deu certo, Hitler foi preso nesse golpe, e era pro Himmler ter sido preso também, mas ele não foi. Enfim, quem estava julgando o caso julgou que ele não tinha provas suficientes contra ele e ele não foi preso. Mas ele continuou sua militância no Partido Nazista, e depois de toda a ascensão de Hitler ao poder, foi quando começou toda aquela maquinação saída daquela mente completamente doentia. Você pensa, Hitler fez os campos de concentração. Não foi ele. A idealização dos campos de concentrações partiu da mente do Himmler. Ele quem deu a ideia de colocar todos os presos políticos, principalmente comunistas, dentro de um único local onde eles seriam forçados a trabalhar para ressarcer os danos que haviam causado à nação. Junto disso, aquele sentimento antissemita fez com que eles tivessem a brilhante ideia, vamos colocar os judeus também. E eles colocaram os judeus. E o primeiro campo de concentração foi o campo de concentração de Dachau. Ele foi construído em 1933. Enfim, esse campo de concentração, ele tinha uma premissa simples: fazer quem estivesse ali dentro se sentir inferior, se sentir pequeno. Os espaços eram amplos, abertos, e as construções lá dentro eram gigantescas. O simples fato de você estar ali dentro fazia você se sentir pequeno. Assim é a arquitetura fascista. E lá, judeus, comunistas, os povos romanes, conhecidos por ciganos, mas de forma mais geral e correta, os povos romanes, que são diversas etnias e culturas, homossexuais, doentes mentais, eram colocados lá. E lá eram colocados para trabalhar até exaustão, e não eram alimentados direito. É muito comum ver fotos, filmagens dos campos de concentração com pessoas completamente secas, magras, praticamente só osso, trabalhando. E não é trabalho leve, não. É pegar enxada e cavar, minerar, costurar,
os mais diversos trabalhos manuais, até desmaiar e morrer. E aqueles que ficavam agonizando eram juntados em um canto e ficavam lá com os oficiais da SS observando para ver se nenhum deles tentaria fugir. Não tentavam, não tinha como. E Himmler se deliciava com isso. Ele havia planejado aquilo. Ele tinha orgulho do que ele tinha feito. Posteriormente, quando os campos de concentração, já implementados agora em outros cantos da Alemanha e dos diversos países que eu não vou listar, que também tinham participação do exército alemão, quando todos eles ficavam abarrotados de presos, eles começaram a executá-los sumariamente. Primeiramente fuzilados, outras vezes espancados pelos oficiais, e eram enterrados em valas comuns. Até que por algumas pesquisas dos cientistas nazistas, desenvolveram o famoso gás que deu origem ao termo chuveirada, que muita gente conhece pelo filme O Menino do Pijama Listrado, na cena final do filme, em que a criança alemã junto da criança judia vão para dentro da câmara de gás. E lá, na própria câmara de gás, eram todos mortos com esse gás letal, incinerados, simplesmente para se livrarem do corpo sem maiores trabalhos. Foi na Segunda Guerra Mundial que o termo morte industrial foi cunhado, porque, de fato, os nazistas tinham uma fábrica de morte e tudo arquitetado por uma pessoa. Outra coisa que Himmler fazia era incentivar pesquisas. Essas pesquisas que o Comitê Científico da Alemanha fazia tinham o intuito de mudar geneticamente a raça para gerarem a raça perfeita, os arianos. E Himmler, apesar de ser baixinho, magro, era fascinado com a ideia da raça perfeita, obcecado com isso, e queria por tudo que seu povo fosse ariano, devido ao seu sentimento inflamado de nacionalismo. E esses experimentos incluíam transmitir doenças entre as pessoas que estavam nos campos de concentração, já debilitadas, para acharem curas através de ervas. Ou seja, eles induziam doenças que causavam insanidade, como o tifo, eles induziam malária, infestação de vermes, várias outras coisas, simplesmente para fazer um chazinho de ervas, mandar a pessoa tomar e ver se aquilo ia ajudar ou não. Eu vejo muita gente, uma quantidade assustadora, na verdade, de gente que fala: o nazismo foi bom para a medicina. Cara, olha isso, velho. Se não fosse por Hitler, não teriam curas para as doenças. Meu amigo. A troco de quê? Além disso, outros experimentos com gêmeos eram feitos. Botavam gêmeos amarrados, um na frente do outro, pegavam uma agulha e espetavam um globo ocular e esperavam para ver se o gêmeo que não estava sendo torturado reagia, simplesmente para saber se eles tinham algum tipo de conexão mística. Outro experimento que eles faziam era colocar a pessoa deitada, botavam um funil na boca e a forçavam a engolir cimento para ver até onde o sistema digestório da pessoa aguentava. Tudo isso arquitetado por uma única pessoa, pelo simples fato de ter curiosidade, pelo simples fato de querer desenvolver uma raça perfeita e pagar o preço de milhares de vidas que ele desprezava para isso. Os judeus na Alemanha nazista eram vistos como o mais inferior dos seres, eram vistos como a anti-raça, e os arianos como a raça perfeita, o ideal. Ao contrário do que muita gente pensa, o ariano ele não é louro do olho azul, mas ele é uma pessoa alta, forte, determinada, com uma moral inabalável, tudo aquilo que os nazistas com toda certeza não eram. Uma coisa que Himmler fez foi roubar vários bebês que apresentavam essas características da pele branca, as características arianas, de suas famílias de vários países conquistados e realocar esses bebês em famílias que tinham ideal fascista e nazista. Essa instituição que fazia isso se chamava Lebensborn,
Além disso, os oficiais da SS faziam parte dessa instituição e eles eram autorizados pelo governo a engravidar o máximo de pessoas que eles conseguissem. Ou seja, eles eram literalmente autorizados a cometer estupros para que assim eles pudessem gerar filhos para o Estado. Esses filhos eram tirados de suas mães e realocados em outras famílias, para que eles tivessem a criação nazista adequada. E assim temos uma das mais cruéis atrocidades que Himmler conseguiu cometer. Ele subiu rapidamente devido à sua proximidade com Hitler na hierarquia nazista. Ele se tornou o chefe da SS. A SS nada mais era do que o Esquadrão da Morte. Eles eram uma força que nasceu como uma proteção para os oficiais da Alemanha nazista, mas que rapidamente se tornaram agentes treinados para identificar ameaças, ditas ameaças ao partido nazista e neutralizá-las. Eram os oficiais da SS que cuidavam dos campos de concentração, cuidavam dos campos de pesquisa, e o uniforme deles, e isso é uma parte muito importante de se ressaltar, foi desenhado para simbolizar a morte. A gente costuma falar que os nazistas se vestem como vilões. Eles de fato tinham um uniforme desenhado para intimidar e lembrar que aquela pessoa que estava ali era responsável pela morte de várias outras que eram consideradas inferiores pelo Estado alemão. Himmler teve o seu fim não como eu confesso gostaria que fosse. Ele se suicidou no dia 23 de maio de 1945. Quando Munique foi invadido pelos russos e tomado. Hitler já havia se suicidado e ele se matou ingerindo uma cápsula de cianureto. Algumas outras fontes dizem que ele se matou com a cápsula e, além disso, um tiro na cabeça, mas não é consenso. Esse, sem sombra de dúvidas, para mim foi o maior filho da puta da história. Porque quando a gente pensa nas atrocidades do nazismo, a gente automaticamente associa a Hitler. Hitler era, de fato, a principal face do nazismo e era quem unia todos. Mas todo pedaço de atrocidade que os nazistas cometeram saíram da mente de Heinrich Himmler. Assim, que nem eu tinha falado, acho que superar a galera vai ser difícil. Os caras pegaram uns filhos da putas bem profissas, assim, acho difícil superar. Mas vamos lá, vou aproveitar, vou fazer daquele esquema que eu gosto de fazer, vou trazer um pouquinho pro debate e vou fazer uma pergunta um pouco fora daquilo que eu vou falar. Ditadura brasileira, quando a gente pensa assim, os principais elementos que fizeram a ditadura ser concluída aqui no Brasil, né? O que vocês pensam? Guerra Fria, comunismo... Então, assim, todos esses elementos, eles estão contidos dentro da ditadura brasileira. Mas não foi somente exceção à regra. Tiveram outros países, principalmente aqui na América do Sul, que sofreram processos parecidos com a ditadura brasileira. E eu escolhi um deles pra falar, de um filho da puta bem bom também. Não tanto quanto vocês, mas que traz um contexto histórico pra gente muito legal da gente entender os reais filhos da putas que a gente teve na história. Eu vou falar um pouco sobre a ditadura chilena. E pra gente falar um pouco da ditadura, a gente tem que entender a formação dos países sul-americanos. Da independência do Chile, que foi no século XIX, ele praticamente foi um país como o Brasil, totalmente rural, com grandes latifúndios, oligarquias e toda aquela história de política feita à moda antiga que a gente vê hoje, né? Só que a partir do século XX, principalmente no crash da Bolsa de Valores, o Chile ele se perdeu um pouco dessas oligarquias, desses latifúndios, porque o Chile praticamente quebrou. Ele era muito necessitado da venda de minérios, principalmente o cobre e da uva para produção de vinho para países europeus. Então você pensa assim, em contexto de entre guerras, depois da Primeira Guerra Mundial, Bolsa de Valores quebrando. O Chile ele não vinha num momento social muito bom. Ele estava um pouco perdido, ele vinha de um presidente como Juan Esteban Monteiro, um presidente de direita muito duro, que já rompia com aquelas velhas práticas políticas, mas mesmo assim ele estava muito atrelado a isso para se manter no poder.
Um pouco depois a gente viu a República Socialista do Chile durar 4 meses, mas que não foi uma experiência muito legal, a princípio porque durou 4 meses. E por ser a primeira experiência sul-americana de uma república de esquerda, ele acabou não tendo apoio, acabou fechando. Então assim, você entende a deriva de política que o Chile tava. Era um prato cheio para que, anos depois, uma guerra fria entre Estados Unidos e Rússia socialista fosse muito bem sucedida aqui. Welcome to the United States of America. Com esse contexto histórico que a gente vê dentro do Chile, de um pouco a deriva da política, Partido Socialista começando, uma forte influência dos Estados Unidos a partir da Guerra Fria. Olha o quão parecido era com o Brasil. O Brasil tinha um presidente de esquerda que entrou com um voto popular, mas que também estava um pouco à deriva. É um prato cheio para que as grandes potências da época fossem influentes aqui. A partir desse momento que vocês verem o quão parecido era o Brasil com o Chile, que vocês vão entender o porquê de surgir o Augusto Pinochet. Nesse meio tempo que o Chile estava um pouco perdido, a gente teve um político da República do Chile, que aí, depois da República Socialista, instaurou-se uma república presidencialista, e um dos eleitos em 1964 foi Eduardo Frei. Ele tinha amplo apoio dos Estados Unidos. Vou falar com vocês que 50% da campanha dele foi bancada pelos Estados Unidos. Naquele contexto, vamos proteger os sul-americanos contra o comunismo, contra Cuba, contra esse tipo de política, e vamos instaurar o que a gente quer. Funcionou. O Eduardo Frei, ele foi eleito, apesar de não ser muito popular, ele teve os 4 anos de governo dele, mas na reeleição dele, ele perdeu para um cara que ele foi um grande líder de esquerda sul-americano. Ele foi fundador do Partido Socialista do Chile, ele tinha ideias totalmente marxistas, então assim, ele foi muito perseguido pela influência dos Estados Unidos dentro do Chile. Como é que fala o nome do cara? Você que é especialista aí, o HP. Salvador Allende. A partir do momento que o Salvador Allende ele chega ao poder, o Chile entra numa debandada de capital externo. Porque assim, o Allende ele tentou se filiar o Chile à Rússia socialista. Mas ficou um contexto tão difícil. Os Estados Unidos, ele, se querendo ou não, depois da Segunda Guerra, ele começou a mandar muito forte na estrutura econômica do mundo. E se ele embargasse qualquer país, igual ele fez com Cuba, igual ele fez com o Chile, o país entrava numa mercê de si próprio tão grande que ele conseguia causar um choque interno da população, que ele tomava para si aquelas dores do governo. Então assim, o Allende, se ele assumiu o poder, ele tá fazendo o Chile ficar dessa forma, mas não, era uma influência totalmente externa. Aí que surge esse campo totalmente preparado para surgir um novo líder. População totalmente acuada, o Chile não andava para frente, ele estava embargado economicamente, ele tinha um setor militar muito forte, a influência dos Estados Unidos ainda estava toda ali. Eduardo Frei, que era o antigo presidente, ele ainda era muito forte politicamente. Ele que trazia o capital dos Estados Unidos para tentar derrubar o Allende. E um dia ele conseguiu. E quem que a estrutura do Chile permitiu assumir o poder? Assume o comandante-chefe dos militares do Chile, general Augusto Ramón Pinochet. Ele era como é que eu vou falar? Um arrombado. Também, mas assim, pra falar a verdade, como a gente sabe que a mídia ela tava muito influenciada pelos Estados Unidos, a princípio a população não achou algo tão horroroso quanto ele assumiu, porque o Chile tava tão à mercê e eles acharam que o culpado era o Salvador Allende, que eles falaram assim, tá bom. Tá bom. A gente tira esse cara do poder, reinstaura as eleições e coloca mais um cara interessante. Então, assim, quando ele assume, primeiro de tudo, quando ele entra, ele acaba com os partidos de esquerda, ele faz perseguição política, ideológica, a gente chama até de genocídio cultural. É interessante ainda notar que ele chegou ao poder após um golpe de Estado que ele faz contra o Salvador Allende. Dura várias horas e que é finalizado com o exército invadindo o gabinete presidencial, metralhando a sala onde o Allende tá, e o Allende com uma pistola, e no laudo da morte do Allende foi constatado suicídio, que lógico foi desmentido depois. Agora, curioso que ele se suicidou com vários tiros de metralhadora, né? No peito, na barriga. Então, HP, eu até vi uma notícia sobre isso porque é o seguinte, eu vi alguns posts de algumas notícias, né? Que em 2011 o corpo do Allende ele foi exumado e foi feito um reestudo sobre a forma de morte dele.
E vou te falar que foi concluído que ele realmente se suicidou com 2 tiros de AK-47 na mandíbula de uma AK-47 que o Fidel Castro tinha dado de presente pra ele. Não estou falando que isso seja uma verdade 100%, porque a gente sabe que a história, após muito tempo, ela pode ser distorcida da forma que se quer. Mas que, assim, hoje a teoria, a princípio, que está instaurada é que ele realmente se suicidou. Mas a gente sabe, né? 2 tiros de AK-47 no cara não é bem suicídio, né? E é justamente isso, paraquedas. Essa questão da AK-47 que o Fidel havia dado pra ele. Quem sabe, quem já jogou jogo de tiro, sabe que um AK-47... meio que é completamente improvável que você consiga empunhar ela pra atingir a sua mandíbula e ela acertar 2 tiros. Ela pode acertar 2. É assim que é. Várias fontes da história, de fato, afirmam várias coisas. Vamos deixar em interrogação, porque é o seguinte, a AK pode ser uma arma automática, então assim, ela pode ser que ela tenha dado 2 tiros mesmo. Mas realmente, empunhar uma arma do tamanho de uma AK contra a sua mandíbula não é algo possível. Não é algo fácil. A política do Pinochet ficou muito conhecida porque quando ele entra no poder do Chile, ele meio que instaura um neoliberalismo que ficou conhecido como os Chicago Boys. Ele foi na Universidade de Chicago e busca alguns caras totalmente acadêmicos, até muito inteligentes, e que ele trouxe para si para refazer a economia chilena. Nos primeiros momentos do governo dá muito certo, o Chile consegue se desenvolver, faz a privatização de algumas estatais, abre capital externo para desenvolvimento das grandes nações, mas que nem eu te falei, tinha aquela influência dos Estados Unidos, então tudo que os Estados Unidos trazia para cá eles tinham que aceitar, meio que, já que vocês estão falando, é isso. Então, assim, o Chile desenvolveu muito rápido e a população falou, pô, legal, tá legal. Só que o próximo passo do neoliberalismo era redemocratizar o Chile. E aí o Pinochet falou, não vou largar o osso, cheguei aqui, é isso. Eu ainda tô defendendo o Chile do comunismo. Aí, cara, se instaura uma ditadura, que já era uma ditadura antes, mas agora ficou muito mais claro, porque a perseguição política dentro do Chile aumentou demais. Para trazer alguns dados para vocês aqui, dentro do Chile, nos anos mais duros da ditadura Pinochet, chegam a ser presos políticos mais de 40 mil pessoas. Isso em dados oficiais. Pode ser que esse número seja até de 100 mil pessoas. Tem 60 mil presos políticos ainda não confirmados. Mais de 3 mil pessoas são mortas da ditadura Pinochet. E vocês sabem que morrer numa ditadura não é algo tão simples. Você é torturado, você tem que abrir a boca, você tem que falar coisa que você não sabe muitas das vezes, você tem que inventar alguma coisa para tentar acalmar seu sofrimento. Você é suicidado. Dentro da ditadura Pinochet, a mulher de esquerda chilena ela foi muito perseguida. Rato na vagina, estupro coletivo, perseguição de filho... teve isso a rodo, então assim, é difícil engolir isso. Eu gostaria de não acreditar nisso e que isso não fosse verdade. Ele se juntou a pessoas, teve um senhor chamado Paul Schaeffer. Olha pra você ver, ele veio fugido do partido alemão nazista pro Chile, se instaurou numa fazenda, criou uma comunidade que o estupro era permitido dentro dessa fazenda. E o Pinochet se aliou a esse cara para que essa fazenda fosse feito de, entre aspas, um campo de concentração de perseguido político chileno. Então, assim, ele se aliou às piores pessoas, torturou mais de 40 mil pessoas que foram confirmadas, matou mais de 3 mil pessoas, foi um genocida cultural, que é aquilo da gente perseguir a cultura das pessoas, queimar a biblioteca era comum. Não sei se vocês vão achar graça nisso, mas ele mandou queimar livros sobre a arte cubista, porque é cubista e parece com Cuba. Então ele achava que a arte cubista vinha de Cuba. Caraca, não é possível. Sério? Sério. Não, então, isso se iguala ao Calígula, assim, de loucura, velho. O que é isso? Cubista lembra Cuba. O cara falou, ô, seu Pinochet, tem um copo aqui de Cuba Libre. Ele, quê? Joga fora. Mata quem fez. O barman tá morto. Mas assim, no final da ditadura Pinochet, mais de 38% da população chilena estava abaixo da linha da pobreza. Eram pessoas vivendo literalmente na sarjeta. Os partidos de esquerdas que estavam começando a se recuperar ainda sofriam muita perseguição. Eles ainda eram, em grande parte, considerados ilegais. O governo dele foi condenado em cortes de direitos humanos por prática de tortura, cerceamento de liberdade, perseguição, corrupção. Ele teve atrelado as piores pessoas que ele podia se atrelar. E o pior ser humano que podia ter no Chile estava no poder. Ele fez coisas que, assim, pode ter gente que vai defender o Pinochet, que vai falar que ele fez história no Chile, que o Chile tá na situação que tá hoje porque teve os 17 anos de ditadura.
Mas assim, gente, não é. Quando você cerceia a liberdade de uma pessoa, quando você persegue um grupo, a gente tá vendo aqui que nas histórias contadas pelos outros companheiros nossos aqui, a perseguição não é algo benéfico pra democracia em si, mas pra condição humana também. Você tem que ter voz. Ele, durante os anos de 1978 e 80, ele fez plebiscitos para que a população decidisse sobre a continuidade do seu governo ou não, de forma totalmente fraudável e sem controle. Ele fez uma estrutura para se permanecer no poder, tanto que depois, na redemocratização, aí já sofrendo um pouco de perseguição, aí virou contra o Pinochet porque ele estava atrapalhando o Chile realmente a crescer. Tem um discurso do Pinochet, tipo assim, dele, dos momentos finais de governo dele, que fala sobre isso, entendeu? Sobre o sentimento de nacionalismo dele, que ele tem a ideia de que ele ajudou o Chile, que ele manteve a democracia no Chile ali durante os tempos para que ela seja redemocratizada depois. É bem absurdo da ditadura mesmo. Chilenas y chilenos, hemos llegado a un momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria. En breves horas más, el gobierno que me honro en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Se inicia así un crucial periodo en el devenir de nuestra nación. De allí que esta noche he querido dirigir a todos y a cada uno de mis compatriotas un sentido saludo para expresarles, en nombre de las Fuerzas Armadas y Carabineros, nuestra satisfacción y legítimo orgullo por la histórica oportunidad que nos brindaron de conducir al país cuando los intereses más sagrados de la patria lo exigieron. Em 81, por exemplo, ele foi lá e falou assim, vou fazer uma constituição que me garante mais 8 anos no poder, que foi mais ou menos isso que ele conseguiu durar, porque aí ele já começou a sofrer perseguição política, social e de setores econômicos do Chile, que nem eu falei, ele estava atrapalhando o Chile a desenvolver. Aí que ele entendeu, ele falou assim, realmente não vai dar, eu vou ter que sair, agora deu meu tempo. Ele saiu, mas antes ele se garantiu, criou um cargo vitalício de senador dentro do Chile para que ele não fosse julgado pelos crimes, que ele tivesse o foro privilegiado durante todo o tempo que ele estivesse vivo. Ele foi sanguinário sim, meu filho da puta foi muito filho da puta, mas ele montou uma estrutura de poder pra se manter no poder. Então assim, não é legal isso, não é uma coisa que a gente quer hoje mais. Então ele sai do poder, é preso até num contexto meio fora disso aqui lá na Inglaterra. Ele é julgado, mas é declarado incapacitado mentalmente, retorna pro Chile, renuncia ao Senado e morre em 2003 sem ser julgado por nada que fez em vida. Ele teve mais de 300 ações criminais envolvendo perseguição, conspiração, tortura, assassinato, corrupção. Não foi condenado por nada, saiu impune, conseguiu viver bem pela própria estrutura de poder que ele configurou para se proteger até os últimos dias de vida. Às vezes o filho da puta ele é tão poderoso que ele faz com que um sistema sanguinário ande por ele, né? Mas ele criou uma estrutura para se proteger e para fazer isso por ele que o torna tão sanguinário quanto o sistema que ele criou. Muito bem, ou melhor, muito mal. Esse foi o nosso programa. Um pouco pesadinho, né? Eu diria. Me desculpe se alguém se sentiu desconfortável ouvindo ele. Mas esse foi o nosso programa sobre grandes vilões da história, grandes filhas da puta. Mas que nem a gente fala, a história às vezes ela não é uma escola pra descer redondo, né? Às vezes ela é quadrada, machuca e precisa de ser assim pra que a gente não cometa os mesmos erros. Às vezes ela não é nem uma cerveja, ela é uma eslova que tem gosto de acetona e desce rasgando sua garganta. É isso, então, considerações finais, Morsa? Alguma da sua parte? Eu acho que eu já dei as minhas aqui. O clima tá pesado, o clima tá tenso, mas eu peço para que usem isso como um manual de como não fazer merda. E se vocês forem inspirar em alguém, que não seja um filho da puta desse, que não fale que a medicina evoluiu por causa de tortura na Segunda Guerra e coisas do gênero, eu peço que peguem esses filhos da puta como história, peguem os filhos da puta como exemplo do que não fazer. Eu sei, os vilões nos filmes costumam ser mais legais do que os heróis, têm armas mais fodas, manipulam a força de forma diferente do que o Jedi. Mas a parte que o filme não mostra é a parte que é pesada, porque senão o filme ninguém poderia assistir. Sim. HP, suas considerações finais? Bom, minhas considerações finais, um pequeno complemento ao que o nosso querido Monstro falou, na verdade,
Porque é o seguinte, infelizmente no mundo atualmente, a gente tem vivido uma onda de extremismos, de racismo, de xenofobia, de preconceitos que foram lutados tanto para serem quebrados e estão voltando, apesar de sequer terem sido quebrados completamente. A gente vê esses casos, a gente estuda a história para saber o que não fazer. A gente não pode deixar esse pessoal voltar ao poder, esses extremistas voltarem ao poder, porque é daqui para pior. A gente já viu o que foi que aconteceu na Alemanha nazista, mais de 2 milhões de mortos. E é só daí para pior. Então, eu peço encarecidamente a todo mundo que está aqui escutando essas considerações finais, pensem. Esse episódio ele foi pesado, mas ele não foi à toa. Apesar da gente ter marcado um tema mais descontraído, acabou se tornando algo sério, com responsabilidade. Foi feito para você pensar e tome isso de exemplo para não fazer igual e não deixar que faça igual. Muito bem. Paraquedas, considerações finais? Então, gente, a gente viu o que o clima do podcast tornou, não era isso que a gente queria, mas assim, era o que foi necessário. Então, completar aquilo que o HP falou, que o Moça falou. Pesquisem mais sobre os temas que a gente trouxe aqui. Procurem mais filhos da putas na história. Tem histórias interessantes, às vezes engraçadas, às vezes pitorescas. Mas sempre com aquele olhar de que vamos tomar cuidado, porque esses caras vão e voltam. É a linha do tempo que não é uma linha do tempo, ela é um círculo na história. Eles sempre vão ir e voltar. Vamos tomar cuidado com isso, mas ver a história com leveza. Vamos sempre pesquisar e tomar cuidado com o que chega muito fácil pra gente. O vídeo mundo maluco de hoje, você não precisa ir longe pra buscar um filho da puta não, viu? Pois é. Você não precisa voltar lá nos anos 40 pra buscar um filho da puta não. Tem uns bem próximos aí. Muito bem, fãs. Hoje estou tomando a frente das medalhas. E que episódio foi esse, hein? Muitos filhos da puta foram apresentados e com certeza faltaram muitos ainda. Com certeza. Eu tenho certeza que o pessoal deve estar muito ansioso pro episódio de Filhas da Puta 2, Vilões 2, Meu Malvado Detestável 2, enfim, chame como quiser. Mas vamos puxar esses nomes bacanas dos medalhistas aí. Quem foi o primeiro aí, meu querido moço? Como sempre, o Batalhão dos Eternos, Senhor Davi Raftopoulos de Oliveira. É isso, os outros integrantes do Batalhão dos Eternos, né? O queridíssimo @podcastRH, o Léo, do Rolando Histórias, e o outro, também Léo, o @LeoHSantos, o senhor Leonardo Santos, que aqui sempre participa conosco. Fora o Batalhão dos Eternos, Morsa, a gente tem uma aspirante a Batalhão dos Eternos, que ela tá aqui sempre também, sempre compartilhando a gente, ela aparentemente quer entrar no batalhão. Aparentemente não, meu bom. Ela está concorrendo de fato a entrar no Batalhão dos Eternos, porque desde que ela começou a ouvir, ela vem compartilhando e pegando todas as medalhas que ela pode. @BrentGil. Obrigado por compartilhar a gente, Gil. Você é incrível. A próxima pessoa é o @ArteCastilho, o Álvaro Castilho, o senhor. Senhor é foda, né? Parece que é velho. O Schoffen, que está fazendo parte especial para o último episódio do Bibliobunker, meu querido Moss. Esse cara, ele tem talento, viu? Ele vai mandando pra gente. A gente já compartilhou alguma no Stories? Eu acho que não. Eu acho que não, hein? Vamos deixar pra surpresa. Vamos deixar pro pessoal ver só no final. Vamos deixar pra surpresa, então. Surprise, motherfucker! E por último, mas não menos importante, nosso participante do episódio de hoje, o senhor HP, @HP_Castelo. O HP encheu o saco, falou, não, o episódio é muito triste, não vou fazer meu jabá, mas a gente faz por você. O HP tem um canal na Twitch TV, onde ele streama RPGs, inclusive acabamos de tomar uma surra de um beholder. A surra do século! A gente não teve como fazer bosta nenhuma. Eu e Sans, antes de gravar as medalhas, estávamos tristes por causa dessa surra. E ao vivo, cara! Ao vivo, muito pior. É twitch.tv/HP Castelo. Tudo junto, um L só, vai lá conferir que o HP é legal. Lembrando a todos que o nosso episódio 10, o episódio da votação, ele encerra a votação dia 4, exatamente, amanhã, se você está ouvindo no dia de estreia do podcast. Então, se você não votou, vai lá votar, porque as votações vão se encerrar daqui a um dia e depois não quero ver ninguém chorando, falando, ai, meu tema não ganhou. É isso então, muito obrigado a você que ouviu até aqui e até o próximo episódio. Vou deixar da pinga só quando eu morrer. E só para lembrar que vocês sempre são bem-vindos aqui no Bibliobunker.